Agora estaremos falando sobre o autismo. Podemos caracterizá-lo como uma anormalidade que se caracteriza por problemas no nível da comunicação e do comportamento. Então, nós sabemos que as crianças autistas têm mais dificuldade para a comunicação e para a socialização, para o convívio com as demais pessoas. E essa grande incapacidade em relacionar-se com as pessoas é de um modo geral. Então, porque eu tive dificuldade, aquela criança não quis se comunicar comigo, não quis participar, é de um modo geral. Geralmente, eles reagem desta maneira mesmo. É um distúrbio neurofisiológico e a sua causa é desconhecida. As pessoas com autismo têm uma grande dificuldade de se comunicar, tanto de forma verbal como não verbal. Muitos dos autistas não têm linguagem verbal. As pessoas com autismo têm esta grande dificuldade na interpretação da linguagem devido à dificuldade na compreensão da entonação da voz e da mímica dos outros com quem se relaciona. Bom, por isso é importante quando você vai falar, você trabalha com crianças autistas, tem crianças autistas? Tia Ellen aponta para ele falando o nome dele, então nunca eu. Sempre Tia Ellen. Ele vai conseguir ter essa noção e daqui a pouco ele já vai estar discernindo. Quando falar Tia Ellen, ele já vai apontar. Então, é necessário que você vai trabalhando. Por isso, sempre quando trabalhamos com crianças autistas, identificamos as coisas para que eles possam compreender de uma maneira clara e objetiva. Lembrem, sempre na tua sala, ter as coisas identificadas. Coloca lá os lápis numa caixa. Coloque nesta caixa o desenho de lápis escrito lápis de cor. Tesouras, coloque o desenho da tesoura colado, tesouras. Sempre trabalhe com identificação. Então, a criança autista, você sempre vai trabalhar identificando. O isolamento social é outra característica do autismo. Geralmente, eles tendem a se isolar, a ficarem sozinhos. Aí, nós trabalhamos na necessidade de não trazermos as coisas prontas. O que seriam as coisas prontas? Brinquedos prontos. Tem muitas pessoas que querem trabalhar muita coisa tecnológica com crianças autistas. Isto vai fazer com que esta criança se exclua, ou seja, se isole ainda mais. Se ele já tende ao isolamento e você traz brinquedos já prontos que ele não precisa da ajuda de ninguém, a tendência é que ele irá se isolar ainda mais. Quando você traz coisas motivacionais que tenham que ser executadas junto, brinquedos interativos, brinquedos que você precise confeccionar, você vai trazer esta criança para perto, para o convívio social, vai estar trabalhando a socialização e o principal, a afetividade. Então, você tem que sempre procurar os olhos da criança autista. Eles têm essa dificuldade na comunicação, então procure manter um contato visual, mesmo que no começo seja difícil, porque o que precisa ser muito trabalhado com a criança autista é a afetividade. Então, traga brinquedos que possa ser trabalhada essa afetividade e essa socialização, que seja brincadeiras ou atividades. Tudo bem direcionado. Por isso, o tio Marquinhos trouxe a confecção
do instrumento musical que você poderá estar confeccionando com eles. Por isso nós trazemos bastante esses brinquedos, essas brincadeiras, essas atividades que têm que ser feitas manualmente. Porque quando estamos trabalhando com crianças, no geral, nós temos que ter essa noção de trazer a essência da infância, de trazer o brincar aprendendo. Porque o brincar não é apenas para brincar. Quando nós estamos falando em lúdicos, brincadeiras lúdicas, nós estamos falando em aprendizado. Então, você tem que ter em sua mente isso, que é uma estratégia para ser passado um ensinamento. É uma estratégia que Deus deixou para que nós pudéssemos utilizar. Então, vamos utilizar, mas vamos utilizar da maneira correta, porque tudo que não for direcionado, não for executado da maneira correta, não vai trazer aprendizado. Então, é necessário que você procure sempre desenvolver atividades que vai trazer para participação. O isolamento é uma das características deles. Trabalhe bastante essa questão. Outra particularidade comum no autismo é a insistência na repetição. Por isso é que as pessoas com autismo seguem rotinas, por vezes de forma extremamente rígida. Tanto que se você modificar, muitas vezes, alguma dessas sequências, ele já vai ficar abalado, vai entrar em crise. Muitos falam, por que eles têm esse movimento? Não são todos. Existem graus do autismo, não são todos, mas porque geralmente, quando ele está ansioso, situações que provocam ansiedade, vai fazer com que eles tenham esses movimentos repetitivos mais frequentes. Se a criança autista entrou em crise, você só toque nela se você tiver certeza que isto não irá incomodá-la e fazer com que piore. Se você tiver certeza, você pode tentar o contato físico. Se você não tem certeza, não faça. Entrou em crise, a criança está ali agitada, nervosa. Procure acalmar o ambiente. Tem som alto? Abaixe este som e deixe tranquilo o ambiente para que ele vá se acalmando. Então, traga sempre coisas que vá despertar o interesse. Eu trouxe aqui até esse óculos como sugestão. Porque você puxa aqui e você pode até contar a história do cego de Jericó e ele não enxergava nada. Mas Jesus estava passando por ali e ele ficou sabendo e gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus chegou perto e curou aquele cego e agora ele passou a enxergar. E por que eu trouxe essa sugestão? Você precisa, como eu falei, trabalhar bem a questão de trazer essa criança para perto. E muitas vezes, logo de começo, ele vai ter dificuldade de manter o contato visual. Então, é necessário que você coloque coisas que chamem a atenção, mas para o teu rosto. Para que você comece a trabalhar essa parte de troca de afetividade, na comunicação, tá? De socialização. Então, é bem interessante se trabalhar. Eu gostei muito desse óculos aqui, ó. Você encontra já assim, pronto. Então, puxa, ele fecha os olhinhos, dá para trabalhar de várias maneiras. Ok? O que mais você pode estar trabalhando? Eu peguei aqui um rolinho, nem capei para vocês verem que é um rolinho mesmo de papel higiênico. Quando você está lá contando a história, é necessário que haja aquelas ondulações na voz para que se torne mais interessante para eles. Então, eu estou contando, de repente eu já coloco aqui, minha voz muda, já dá outra entonação. Eles gostam e muito. Então, você pode fazer com aqueles maiores
de guardanapo, de papel. Use a criatividade, tem uns microfoninhos já prontos também, mas aqui pode encapar, enfeitar, fazer algo que torne bem bonito e utilizar sempre. A caixa surpresa que eu trouxe. Quando você for levar a história para despertar o interesse nessa criança autista, você vai trazer... Hoje eu trouxe uma história, o que será? Ai, o que será que tem aqui? É uma história muito legal. Será que vocês vão gostar? Do que será? O que será a história de hoje? Rabbit? 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 Sempre faça o som primeiro. Se chegar e já tirar, é a história de um sapinho. Não tem nada de interessante para eles. Agora, se você tira Rabbit, pode colocar de novo. Rabbit. Então, essa caixa surpresa você vai utilizar muito e as crianças ficam todas ansiosas. E aí você vai começar a tua história. Então, você vai colocar coisas que vai utilizando. E na hora de tirar, vai dar aquele suspense, porque o que conta é a maneira, as tuas expressões faciais. Tanto que eu falei que o que nós mais trabalhamos é a parte da afetividade, da comunicação, troca de informação. Então, você tem que trabalhar muito o seu rosto. É isto que vai trazê-lo para perto, as suas expressões. Ah, estou falando de uma chuva. Vai começar a chover. E Noé está na arca. Será que veio chuva? E você pode pegar um borrifador e dar umas borrifadas. Parece que estou sentindo. Alguém mais está sentindo. Começou a chover. Então, eles gostam, chama a atenção e chama para participação. Trabalhou sobre tempestade. Ai, Tia Ellen, mas daí que atividade eu poderia aplicar? Quando Jesus acalmou a tempestade, você pode trazer. Esse é um quadrinho, eu pintei, são botões para fazer a formação da nuvem. E estas gotas, representando a chuva, é cola quente. Então, você pinga no chão, depois você vai descolar, recortar na forminha de gota e colar aqui. E eles gostam e muito. É algo que chama a atenção, tanto dos autistas, crianças hiperativas. As crianças hiperativas você tem que trabalhar bem desta forma que chame a atenção. Então, todas estas indicações que eu estou mostrando é para qualquer criança, independente da deficiência, se tem ou não tenha. São atividades que chamam a atenção, que os traz para perto. Outra forma, não sei se vocês já ouviram falar no espiral das letras. É muito trabalhado nas escolas. E aqui para criança autista é ótimo, como eu falei, que dá identificação. Então você está trabalhando sobre amor, faz com que ele forme. E o legal aqui é que atrás tem como é em libras. Então você trabalha já a questão da libras, dos deficientes auditivos, trabalha com crianças autistas, hiperativas. É uma bênção. Você pode estar confeccionando o espiral das letras, ok? Eu vou aqui fechar, mostrar bem para vocês como é espiral das letras. Na escola, no colégio que meu filhinho trabalha, é utilizado, eles trabalham com o espiral das letras e eu gosto muito.